Pessoal, iniciamos semana passada a série Mova-se e nós estamos então num ambiente de mensagens onde nós estamos sendo estimulados a nos mover em direção àquilo que Deus quer para nossas vidas, a nos mover em direção aos propósitos do Senhor. E aprendemos semana passada sobre a importância de termos uma fé viva, uma fé que é prática, não só de palavras, mas que se mostra principalmente em nossas atitudes. E hoje eu quero compartilhar com vocês um tema. A palavra se chama Mova-se para Deus. E quero incentivar todos nós a nos posicionarmos e avaliarmos aonde nós estamos. Se estamos caminhando em direção a Deus mesmo. Se estamos realmente direcionados nos passos que nos levam até o nosso Pai. E nós precisamos observar que todos nós, de alguma forma, estamos em movimento. Né? Até de forma natural, física, a Terra está em movimento, por mais que estamos parados, ao mesmo tempo a gente não está parado, né? A Terra sofre ou vive um momento de rotação, de translação, então a gente está sempre em movimento. Querendo não, percebendo ou não, estamos nos movendo. Da mesma forma que de forma natural e física o mundo se move também, a sociedade se move com muitas forças que impulsionam ela para diversas áreas. Nós vemos hoje a sociedade sendo movida por dinheiro, o desejo de riquezas, o desejo de poder, a busca pela beleza, idealizar o sexo. Então, tantas forças que são impulsionadoras em nossa sociedade, que se nós não cuidarmos como filhos de Deus, nós também somos influenciadas por ela e acabamos sendo movidos por forças que não são aquela que Deus deseja para nós, que é a força da presença de Deus habitando em nós. Infelizmente, a gente pode ver que essa realidade de pessoas que se movem em direção a outras coisas que não seja Deus, também acontece dentro da igreja. Não quer dizer que porque eu estou dentro de uma igreja, de uma comunidade cristã, que realmente eu estou me movendo em direção a Deus. Às vezes eu posso deixar que isso se torne de alguma forma só uma aparência, só uma religiosidade, só um costume, não de fato uma disposição no nosso coração. E para nós estudarmos esse tema hoje, eu gostaria de compartilhar sobre um homem incrível da Bíblia, Moisés. A gente conhece a história dele, o libertador do povo de Israel, usado por Deus. E ele tem um testemunho impactante, tem uma história linda de alguém que era apaixonado pela presença de Deus e se movia em direção a Deus. Ele realmente pode nos passar lições importantes de como nós devemos nos posicionar a fim de viver aquilo que é certo, que é correto. E o texto que nós vamos estudar está lá em Êxodo 33. Vou pegar alguns trechos desse capítulo e você pode estudar mais em casa também. Vamos acompanhar então na tela ou na sua Bíblia, se você tem ela aí. O Senhor Deus disse a Moisés: saiam desse lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e a seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei. Pois vocês são um povo teimoso, e eu os poderia destruir no caminho. Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandasse guiar esse povo para aquela terra, porém não me dissesse quem é que irá comigo. Dissesse que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é mesmo assim, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste essa nação para ser tua. Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faças sair desse lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido porque conheço você bem e você conseguiu minha aprovação. Aí Moisés suplicou: por favor, deixa que eu veja a tua glória. Amém. Que texto incrível. De um homem que realmente amava a presença de Deus acima de qualquer coisa. E a primeira lição que nós podemos observar aqui na vida de Moisés é que a presença de Deus deve ser o que te move, o que nos move. Você pode completar em sua guia. A presença de Deus deve ser o que te move. Moisés respondeu para Deus quando Deus falou que não iria com aquele povo, com o povo de Israel, o povo dele, ele falou: se não fores com o teu povo, não nos faça sair desse lugar. Nós conhecemos a história de Israel. Sabemos que ele era um povo que estava escravizado pelo Egito.
E chegou um tempo que Deus desejou libertar esse povo e escolheu e levantou Moisés como esse libertador, esse líder que conduziria esse povo à libertação. E guiaria eles até a terra de Canaã, uma terra onde manava leite e mel, ou seja, uma terra muito próspera, uma terra muito boa, onde eles teriam descanso e teriam prosperidade. E nesse processo de sair do Egito, o povo experimentou muitas maravilhas e muitos milagres de Deus. Eles tiveram muitas experiências com Deus. Antes mesmo de sair, eles viram Deus operando as pragas para poder libertar eles. Eles viram o mar vermelho ser aberto. Eles viram os seus inimigos serem mortos. Eles viram Deus prover o alimento para eles todo dia. Então eles tiveram diversas experiências com Deus. Mas mesmo tendo essas experiências, mesmo provando da bondade do Senhor, do cuidado do Senhor, eles se rebelavam constantemente contra Deus. Eles eram um povo teimoso, obstinado de coração. Quem sabe muito parecido conosco, quando nós olhamos para a nossa história e podemos ver tantas coisas que Deus já fez ao nosso favor, como Deus nos cuidou e quantas vezes nós insistimos em sermos teimosos com a direção de Deus para nossas vidas. Quem sabe nós podemos nos identificar de alguma forma com o povo de Israel. E Deus já estava cansado daquela situação. Essa história acontece no momento em que Moisés, então, ele subiu ao monte para receber os mandamentos de Deus, mandamentos tão importantes que hoje pautam a nossa fé. E o povo, nesse momento, se corrompeu e cansou de esperar Moisés descer e fizeram um ídolo e começaram a adorar um ídolo ao invés de Deus. Mesmo vendo tudo que Deus fez, mesmo tendo provas que Deus era vivo, que era real, eles se rebelaram contra o Senhor. E Deus se indigna com aquele povo, Deus estava cansado daquela situação. E ele chega para Moisés e diz: ó, Moisés, eu vou cumprir o que eu prometi para você. Você vai ir até Canaã, vai levar o povo, vai dar tudo certo, vou derrotar os inimigos teus, você vai estar protegido e vai ser abençoado. Mas eu não vou ir, eu vou mandar um anjo à minha frente, a minha palavra será cumprida. E é interessante que muitas vezes nós temos uma concepção errada sobre uma pessoa que está sendo abençoada por Deus ou não. Moisés, quando Deus falou isso para ele, a primeira atitude de Moisés foi dizer: então eu não vou. Não me interessa o que tem lá me esperando, não me interessa a posição que eu vou ter diante do povo, todas as garantias que eu tenho do futuro. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. E nós precisamos compreender umas verdades a respeito de Deus. Deus é um Deus que tem prazer em abençoar. A Bíblia fala que Deus faz cair a chuva sobre os justos e os injustos, ou seja, Deus abençoa tanto os filhos dele como os que não são filhos dele. As bênçãos de Deus não repousam só sobre nós. O fato de nós vivermos uma terra onde nos provê alimento, onde nós temos sustento, onde nós temos saúde, é Deus que dá tudo que é bom, tudo que vem, que é bom. A Bíblia fala que vem do Pai das luzes, que vem de Deus, a saúde, a bênção repousa não só sobre os filhos de Deus. E às vezes nós olhamos para certas pessoas que estão sendo abençoadas e o primeiro entendimento que a gente tem, quem sabe igual ao povo tinha na Bíblia, é que se a pessoa está sendo abençoada, consequentemente a presença de Deus está com ela e ela está agradando a Deus. Mas isso não é verdade, isso não é suficiente, né? O povo na Bíblia tinha uma visão errada. Se você lembrar, umas semanas atrás nós aprendemos sobre Jó. Quando Jó passou por dificuldades, o que os amigos dele disseram? Provavelmente você desagradou a Deus, você pecou. E Jó não tinha feito isso, porque eles entendiam: bênção, a pessoa está bem com Deus. Maldição, com certeza, ou não maldição, mas um momento difícil na sua vida, então provavelmente essa pessoa falhou. Então essa era a ideia deles. Mas Deus, nós precisamos entender que Deus é fiel com Ele mesmo e com sua palavra. Deus estabelece princípios que são imutáveis. Por exemplo, eu já vi pessoas que têm o hábito de dizimar e ofertar mesmo não frequentando a igreja. São pessoas que elas não têm uma vida com um caráter correto, não buscam a Deus em primeiro lugar, mas elas entendem e creem de coração que se elas dizimar e ofertar, Deus vai abençoar. E Deus abençoa. Porque existe um princípio imutável. Deus disse que se plantar vai colher. Não está condicionado a ter caráter, entende? Tem promessas que são condicionadas a ter caráter, mas essa não. E daí você vai dizer que porque Deus está abençoando, Deus está com ele, ou a pessoa está com Deus? Não. Então Deus, ele é fiel àquilo que ele prometeu. Deus prometeu que levaria o povo de Israel até Canaã, então ele levaria. Mas ele não ia junto, ele ia mandar alguém. Não sei, de uma forma muito simplista para a gente compreender, se você já planejou um dia fazer uma viagem muito legal lá e você combinou com um casal de amigos, com uma família ou com um amigo teu que iria junto e estava tudo certo, sei lá, vocês iam para Disney, né? Vamos querer, né? Vamos desejar. E tá tudo certo, e tá todo mundo animado, e tá criando expectativa. E na última hora, quando tá tudo certo, passagem comprada, tudo garantido, a pessoa não vai. Aí eu penso: poxa, nós planejamos e sonhamos com isso junto. Não vai ter graça.
Não é a mesma coisa. Porque está faltando o principal, alguém para compartilhar, alguém para viver aquela experiência legal. E Moisés, de uma forma com certeza muito mais profunda, tinha essa compreensão a respeito de Deus. Por mais que existiam garantias sobre o futuro dele, por mais que com certeza, pensa só a glória de Moisés ao chegar em Canaã, com aquele povo que ele levou peregrinando, o líder que ele seria reconhecido por todo mundo, concretizando a sua missão. Isso já não era importante para Moisés se a presença de Deus não estivesse com ele. Então Moisés se nega a dar qualquer passo, se recusa a se mover se Deus não fosse com eles. Porque o coração de Moisés estava no lugar certo. Moisés amava a Deus acima de qualquer bênção, acima de qualquer coisa. E uma lição que nós aprendemos aqui com Moisés é: não vá sem Deus. Não interessa o que tem à sua frente prometido, as garantias, ou quanto alguma coisa parece boa para você, é uma proposta boa, um caminho bom pela frente, seguro. Se você percebe que Deus não está junto nisso, não vá. Porque nada compensa perder a presença de Deus. E quem ama a presença de Deus, ele coloca Deus acima de todas as coisas e não se preocupa com garantias. Só anda com Deus quem está na vontade de Deus. Para poder ter a presença de Deus te acompanhando, você precisa conhecer o coração de Deus e a vontade dele. E outra lição que nós aprendemos também, olhando a história do povo de Israel, é: não fique sem Deus. Quando o povo foi libertado lá do Egito, Deus prometeu que direcionaria eles até o caminho de chegar a Canaã. E ele disse assim: para vocês saberem o caminho, eu vou mandar um sinal para vocês, quando vocês devem andar, onde vocês devem parar. Então ele manda uma nuvem durante o dia que vai à frente do povo para guiar, e à noite uma coluna de fogo. Então, conforme Deus queria que eles se movessem, aquela nuvem se movia, o povo levantava acampamento e ia. Quando a nuvem parava, eles paravam também. E assim Deus ia direcionando, e Deus dava sinais para mostrar para onde o povo deveria se mover. Da mesma forma, hoje, nós também temos sinais de Deus. Quem sabe você gostaria, seria mais fácil se tivesse uma coluna de fogo, uma nuvem para saber o que ia fazer. Mas Deus dá outras estratégias para nós. Por exemplo, o que a Bíblia nos fala sobre um direcionador na nossa vida para tomarmos decisões e saber para onde ir, é a paz que Deus dá. A Bíblia fala que a paz de Deus deve ser o árbitro, o juízo do nosso coração quando nós vamos tomar decisões. E essa paz, ela excede o entendimento, é uma convicção que você tem no teu coração que Deus está querendo aquilo para você. Quem sabe se você olha as circunstâncias à sua volta, não parece favorável, as pessoas acham uma loucura o que você está prestes a fazer, o que você decide a fazer, mas você tem uma paz inexplicável. Você sente que aquilo realmente é de Deus, é uma paz que você adquire, você percebe, você desenvolve na sua caminhada com Deus. Deus mesmo coloca isso em você. E nós temos só que compreender que paz não significa prazer, né? Nem sempre a paz, às vezes as pessoas confundem assim: tenho uma proposta muito boa aí na frente, mas vou ter que quebrar algumas regras e eu estou sentindo uma paz porque eu vou ter um lucro nisso. Não é paz, é prazer pelo privilégio, pelas coisas que você vai conseguir receber, mas não é paz, porque a paz de Deus nunca vai ferir os princípios da palavra de Deus. Sempre vai ser pelo caminho certo. Então essa paz inexplicável é um dos sinais que Deus dá para nos guiar. E o que é importante quando nós observamos os sinais de Deus? Que quando Deus está nos movendo, nos direcionando para algo, nós não podemos ficar parados. Quando a nuvem ia, o povo tinha que ir. Algumas pessoas às vezes veem a nuvem de Deus indo e elas ficam. Deus está indo. O povo está indo e ela está para trás. Eu acho muito legal que o pastor Rick Warren, no livro Uma Igreja com Propósitos, ele fala sobre as ondas espirituais. Ele dá um exemplo que Deus, ele é como se mandasse ondas para nós. E nós precisamos surfar nelas. Nós não temos como criar ondas. Não está em nós esse poder de criar ondas. Quem cria ondas é Deus. Mas nós precisamos e podemos pegar a nossa prancha e surfar naquilo que Deus está fazendo. Então nós temos que observar qual a onda que Deus está mandando sobre a cidade, sobre a história, sobre a igreja, sobre a minha casa, o que eu me sinto inclinada, o que Deus está gerando no coração, qual a onda que eu devo pegar. Na igreja, às vezes acontece a gente chamar todo o povo: pessoal, Deus está nos levando, está motivando a liderança a entrar num jejum por devida questão. Vamos nos dedicar a um tempo de jejum e oração por tal motivo. Você vê a nuvem se movendo, mas você não anda junto. Isso é ficar parado. Deus está mandando uma nuvem, está mandando uma onda. Em vez de você surfar nela, você só observa e você não vai ter o prazer de poder viver as experiências de quem está surfando nela. E acaba perdendo as bênçãos daquilo que Deus está garantindo com a sua presença, porque ficou parado.
Então nós precisamos observar o que Deus está fazendo, como Deus está movendo, não querer ser do contra, né? Às vezes as pessoas dizem, tá, beleza, tem que orar e jejuar também, mas também tem que fazer obra social. Sim, irmão, tem que fazer, mas quem sabe nesse dado momento nós estamos fazendo, mas o foco principal é a oração. É uma onda que Deus está mandando. Em outro momento Deus pode mandar uma onda de muitos atos de justiça, obra social, daí nós nos movemos isso. Deus gera ondas, porque ele conhece a história, Ele quer mover a igreja através da história e contribuir para que o reino dele avance. Nós precisamos discernir as ondas do Senhor e surfar naquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos perceber o que Deus está movendo. Se hoje eu fizer essa pergunta para você, o que você responderia? Você consegue perceber o que Deus está movendo, o que Deus está fazendo na sua família, na igreja, na nossa cidade, no nosso país, na história da humanidade? Você percebe o agir de Deus? Você consegue perceber como Deus está se movendo? Como filhos de Deus, nós temos esse poder de poder conhecer o que Deus está fazendo quando nós acessamos a presença dEle. E daí, quando nós percebemos como Deus está se movendo, nós devemos nos mover para o que o Deus move. Para aquilo que está movendo Deus, nós temos que nos mover também. Muitas vezes nós estamos acostumados a orar, Senhor, abençoa o que eu estou fazendo. Eu quero Deus se movendo ao meu favor. Deus, abençoa o que eu estou fazendo. Não que seja errado orar para que Deus abençoe nossos planos. Só que um coração muito mais conectado com Deus, ele começa a desenvolver outro tipo de oração. Ele ora, Pai, me ajude a fazer o que o Senhor está abençoando. O que Deus já está abençoando, o que já está acontecendo. Diz, Deus, eu quero participar. O que o Senhor está fazendo? De que forma eu posso entrar nessa? Muitas vezes nós estamos perdidos nos nossos propósitos pessoais, porque o que Deus quer para você é um propósito coletivo. Ele primeiro te move no coletivo, te leva junto com uma família. Mas você insiste em querer saber as coisas pessoais. Deus me abençoa, faz para mim, me responde. E Deus está direcionando e está abençoando algo que basta você participar, entrar junto, se mover junto conforme a nuvem vai, conforme a onda vai, e você vai participar da presença de Deus. Então, quando nós observarmos a presença de Deus se movendo, nós não podemos ficar parados. E a presença de Deus deve ser o que nos move, a força que nos dirige. Segunda lição que nós aprendemos com Moisés, a presença de Deus deve ser o que te promove. É muito incrível o entendimento que Moisés teve quando ele falou com Deus, aqui relatado nesse trecho do versículo 16. A tua presença que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Moisés sabia que o que fazia o povo de Israel diferente de qualquer outro povo da terra era a presença de Deus. Era o Deus vivo no meio do povo se movendo, era o que surpreendia os outros povos. O Deus de Israel é vivo mesmo, olha, ele faz. Ele sabia que esse era o diferencial, muito mais do que a cultura, os costumes, as festas, a roupa, a aparência. Era a presença de Deus que fazia a diferença no meio daquele povo. E tudo o resto era consequência dessa presença. Então Moisés pega e pergunta para Deus, Deus, se o Senhor não for conosco, o que nós vamos ter de diferente dos outros povos? Os outros povos também conquistam coisas boas. Os outros povos também, quem sabe, têm povos prósperos que derrotam os seus inimigos. Mas o que nos faz diferente de todo mundo é a tua presença. Se o Senhor não estiver conosco, o que nos fará? O que nos acontecerá que será diferente de qualquer outro povo? Então nós temos que aprender através da história de Moisés a fazer a diferença com o que nos faz diferente. Sabe o que nos faz diferente? É o Espírito Santo vivendo em nós. A partir do momento que nós recebemos Jesus em nossa vida, a Bíblia conta que antes de Jesus nós estávamos mortos espiritualmente. E a partir do momento que Jesus vem morar em nós, o Espírito Santo faz morada e Ele nos ressuscita. Nós somos vivificados em Cristo. Isso é o que nos difere das outras pessoas. A graça de Deus faz isso com nós. O Espírito Santo se torna vivo em nós. E é isso que você tem de diferente das pessoas lá fora. Mas muitas vezes nós insistimos em parecer diferente com a nossa forma de se vestir. Não que não seja importante. Com a nossa forma de falar, com as atividades que a gente frequenta, os lugares que a gente frequenta, o que a gente faz e não faz. A gente insiste em querer que as pessoas olhando essas coisas vão se sentir atraídas por Deus. Tudo isso é importante, é consequência. A forma de eu falar, de me vestir, vai ser alterada conforme eu ando com Deus. Cada vez mais um processo de santidade e temor ao Senhor. Mas muitas vezes tem pessoas que estão, aparentemente elas são de Deus, mas você olha para elas, elas estão vazias. Elas não têm nada para oferecer.
Às vezes a gente fica tão preocupado em criar formas de atrair o nosso familiar para Deus, em falar a coisa certa, na hora certa, a fazer o convite, a criar um chamariz, que é importante também nas estratégias, mas muito mais importante que qualquer esforço nosso em tentar impactar as pessoas é nos encher da presença do Espírito Santo. Daí nós não vamos precisar de muita coisa quando nós somos cheios do Espírito Santo, porque o próprio Espírito Santo vai atrair as pessoas como um imã para Ele. As pessoas vão olhar para você e vão perceber que tem algo diferente em você. Então nós temos que aprender a fazer a diferença com o que nos faz diferente. Às vezes a gente investe tanto em outras coisas, mas pouco na presença de Deus, na busca da presença de Deus, em ser cheio da presença de Deus. Não tem como ser diferente dos outros sendo igual a eles. Às vezes as pessoas pensam, para eu poder levar minha familiar para Jesus, meu amigo para Jesus, meu colega para Jesus, eu vou parecer um pouco ele, vou ceder um pouco na conversa, vou falar umas besteiras também, vou falar umas piadas também, vou rir da piada suja dele também, vou me vestir parecido com esse pessoal aí. E a gente fica insistindo em coisas exteriores, em coisas fracas. E quando a pessoa vai olhar para você, na verdade, você não tem nada de diferente dela. O que é diferente é que você vai na igreja no final de semana, algumas coisas você não faz, outras você faz, mas não é atrativo. Porque falta poder. Falta ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio da presença de Deus. E era muito interessante que o povo de Israel, quando recebeu essa palavra que Deus não iria com eles, a Bíblia conta que eles tiraram todos os seus enfeites, os ornamentos que eles tinham. Bem provável aquilo que eles receberam dos egípcios. Quando eles estavam em fuga, os egípcios deram um monte de joias e disseram, vão. E eles pegaram aquelas joias, aqueles enfeites, e eles começaram a usar isso. E quem sabe, eles, de alguma forma, no coração deles, eles queriam se identificar com os outros povos que não eram os povos de Deus. E aquilo acabou se tornando uma ocasião para o pecado. A tentativa de parecer igual, de ser legal, ou gostava de alguma coisa no outro povo, fez eles caírem em pecado. Aquelas joias foram que eles usaram para construir um ídolo. Foi o que eles usaram para se desviar do caminho de Deus. Então eles vivem um processo de luta, eles retiram todos aqueles enfeites. E para qualquer povo, quando eles tiravam os enfeites, era só durante o processo de luta e depois voltava. Mas para Israel se tornou algo permanente, como uma lembrança que eles deveriam estar sempre com o Senhor. Claro que hoje os enfeites não têm o mesmo peso cultural que era daquela época. É um assunto diferente para a gente conversar. Mas identificando para os dias de hoje, às vezes nós estamos tão preocupados em nos identificar e parecer com as pessoas lá de fora, que isso pode ser a ocasião para você se desviar da presença do Senhor. E às vezes a gente diz que a gente está usando isso para atrair a pessoa para Jesus. Não está, você está se tornando igual. Não tem como ser diferente sendo igual. Você precisa ser diferente com o que te faz diferente, que é a presença de Deus. É isso que as pessoas precisam ver em nós. A presença de Deus tem que ser a nossa marca. Moisés, quando ele desceu do monte de ter o seu encontro com o Senhor, ele estava tão cheio da presença de Deus, ele tinha visto a glória de Deus, que a Bíblia fala que o rosto dele brilhava. E as pessoas não conseguiam olhar para ele. Ele não percebia isso, mas as pessoas não conseguiam olhar. Tamanha era a presença de Deus nele. Era tão forte que ele teve que usar um véu durante um tempo para que as pessoas pudessem se relacionar, ter conversas com ele, porque ele estava cheio da presença de Deus. E a nossa pergunta hoje para nós meditar é o que as pessoas enxergam em nós quando elas olham a gente. O que elas percebem em nós? Deus é um acessório, é uma peça do nosso vestuário? Deus é uma palavra que sai da nossa boca de vez em quando? Ou Deus é tudo que você tem e você transborda Deus? Jesus diz lá em João que aqueles que crescem nele, rios de água viva iriam jorrar do seu coração. Ele estava falando isso a respeito do Espírito Santo. Toda pessoa que cresce em Jesus, um crer que transforma a vida. Essa pessoa, consequentemente, teria um rio que fluiria de dentro para fora. Mas, às vezes, a gente olha para a vida de muitas pessoas que se dizem de Deus e a gente vê uma vida vazia. Não transborda nada. Muito pelo contrário, às vezes transborda coisas que pessoas que não têm Deus fazem. Murmuração, brigas, inveja, fofoca, mentira. Em vez de transbordar a presença de Deus, ser cheio da presença de Deus. Tem uma história, hoje o Felipe me mandou o link para eu saber quem era, porque eu já estava 2 celebrações falando que eu não sabia quem era, mas a história era legal. Um homem que faz parte dos heróis da fé. Heróis da fé são homens que marcaram a história da igreja, trouxeram avivamento e sofreram muitas vezes perdendo a sua própria vida pela causa de Deus. Eles fizeram coisas fantásticas. Tem um homem chamado Carlos Finney, que a história conta que ele ficou tão cheio da presença de Deus,
Ele era tão cheio da presença de Deus que quando ele entrou na empresa dele, os operários começaram a parar de trabalhar. Eles começavam a chorar pelos pecados deles e se convertiam. O dono da empresa lá teve que parar as funções de todos e dizer, nós vamos parar e nós vamos ouvir a pregação do evangelho, porque ninguém conseguia. Tamanha era a presença que residia sobre a vida desse homem. E eu fico pensando e me perguntando, o que está acontecendo com nós como cristãos, que muitas vezes quando nós entramos nos lugares as pessoas não percebem nada? O que está acontecendo que quando a gente entra nos lugares, a gente estimula muitas vezes um ambiente muito mais pecaminoso e sujo, ou um ambiente muito mais pesado, ao invés de levar o peso da glória de Deus. Esse homem era tão cheio da presença de Deus que ele não precisou falar. As pessoas se converteram. Ele tinha pregado um dia antes, mas aquele dia ele foi para trabalhar. E as pessoas estavam tão impactadas com a glória. A história conta que ele estava tão cheio ainda da presença de Deus que ele entrou. E as pessoas simplesmente começaram a chorar. E por alguns dias aquela empresa não pôde funcionar, porque eles tinham que resolver a sua vida com Deus. E eu fico pensando, o que está faltando em nós para que a mesma história se repita em nossa geração? Para que aonde nós estivermos, a glória do Senhor encha o lugar, ao ponto das pessoas terem fome de falar de Deus, de conhecer sobre Deus, ao ponto que a gente transborde. Quando a gente vive isso com intensidade, a gente não precisa mais se preocupar em falar de Jesus para as pessoas perceberem que a gente tem Jesus. Tem uma frase que se usa muito, pregue sempre, se necessário use palavras. É muito bonita, né? Ela quer dizer assim, tenha caráter, viva uma vida correta para atrair as pessoas para Jesus e automaticamente, sem você falar nada, elas vão vir para Deus. Muito bonito, né? É um pouco complicado, porque sem palavras a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Mas as pessoas usam isso para dizer que elas não precisam pregar, que com o tempo, com o testemunho, com o exemplo delas, as pessoas vão ser atraídas por Jesus. São pessoas que elas colocam só o caráter como base do evangelismo. Mas são pessoas que carecem de poder de Deus. Gente, sabe, tem muitas religiões que pregam sobre ter bom caráter. Tem muita gente aí fora que não é cristã, que tem um caráter melhor que muito crente dentro da igreja. O que não ia ser diferente de nós deles se fosse só caráter? Por isso que nós, como igreja, dizemos que nós queremos discípulos saudáveis em poder e caráter. Não só caráter. Caráter é ótimo, mas é o mínimo. É o mínimo que se espera do Filho de Deus. Agora nós como cristãos, cheios do Espírito Santo de Deus, avivados, mais que caráter, nós temos que ter poder residido em nós. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai atrair as pessoas para Deus. Então aquilo que nós recebemos, aquilo que nos move, deve transbordar para fora ao ponto das pessoas quererem o que nós temos, que é a presença de Deus. E se nós não temos transmitido, não temos derramado, não temos transbordado a presença de Deus à nossa volta, nós devemos nos incomodar. Porque que vida infeliz é ser crente e ser um crente vazio. É mais feliz um desviado que nunca experimentou desse poder e não tem disponível a ele porque ele ainda não aceitou Jesus, do que aquele que está dentro da igreja, ouve palavra todo domingo, recebe no pequeno grupo, tem tanta pregação disponível, a Bíblia todo dia em seu contato e continua sendo um crente vazio. Moisés foi aprovado por Deus e promovido porque ele tinha a presença de Deus. Ele amava a presença de Deus acima de todas as coisas. E Deus percebeu isso em Moisés. E ele transbordou essa presença para fora. E por isso que era isso que movia Moisés. Não eram as bênçãos que Deus podia dar, não era a cura que Deus podia dar, não era uma vida fácil. Era a presença. Se essa presença me levar para caminhos difíceis, amém, desde que a presença esteja comigo. Porque, irmãos, é assim, nem sempre o que vai acontecer na nossa vida vai ser uma coisa fácil de enfrentar. Eu fico imaginando Jesus que todo dia levantava sabendo que o fim dele era a cruz aqui nessa terra. Com que expectativa você levantaria de manhã, se você só pensasse na cruz? Mas Jesus pensava em algo mais, a cruz era uma consequência. Porque ele sabia que mais do que a cruz é que ele estava fazendo a vontade do Pai. E isso satisfazia ele. Por isso ele orou, Pai, se possível. Porque o Senhor pode todas as coisas. Sim, Deus pode. Deus pode curar, Deus pode mover, Deus pode dar. Mas às vezes Deus não quer. Porque a vontade dele é outra. Para que a glória dele resplandeça nas nossas vidas. E Jesus chega para Deus e fala assim, Pai, se for possível eu passo. Mas se não for, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque Jesus amava a presença de Deus. Mais que todas as coisas. E a cruz era uma consequência desse amor. Quando nós amamos e temos a presença de Deus como foco em nossa vida, todo o resto se torna pequeno. Se torna suportável.
Agora, quando nós desanimamos, quando nós nos desmotivamos da obra, do ministério, de buscar a Deus por causa de uma decepção, de uma traição, de uma amargura, que tipo de amor nós temos por Deus que é condicionado a situações? Nós negociamos a nossa fé por poucas coisas, irmãos. Nós precisamos perceber e avaliar nosso coração se de fato a presença de Deus é o que mais importa. E se Deus não der aquilo que você está pedindo, você vai continuar amando a Deus acima de todas as coisas? Ou se Deus chegar e dizer, eu vou te abençoar, mas eu não era o que eu queria para você, mas você pode ir, vai dar tudo certo. Você vai dizer, então beleza, Deus, estou indo. Ou você vai dizer, não, Deus, então eu prefiro ficar aqui, desde que seja contigo. Tem muita gente que está querendo ir para o céu, às vezes pensando nas bênçãos que vai ter lá. Mas não entenderam ainda que a maior bênção de todos que vai ter no céu é a própria presença do Senhor. Se não tem prazer de desfrutar da presença do Senhor aqui na terra, o que quer fazer no céu? A gente deve chorar, irmãos, quando o nosso coração não está queimando por Jesus. Eu não estou aqui falando para vocês porque eu sou perfeita e um amor elevado por Deus. Se tem uma coisa que me faz sofrer é porque eu não amo a Deus o suficiente como deveria ser. Eu sempre acho que tem que amar mais, tem que fazer mais, tem que me apaixonar mais, tem que avivar mais, tem que ter mais o Espírito Santo, tem que ter mais dom, tem que ser mais cheio. As outras coisas que acontecem na minha vida, pode ser que eu vou passar por uma traição de amigos, vai ter uma decepção, quem sabe, na caminhada ministerial, mas isso nunca vai me parar. Porque eu não estou aqui por causa das coisas que Deus pode dar, mas eu estou aqui por causa de Deus me colocou e Ele está aqui, então eu quero estar onde Ele está. Não importa o que eu vou passar. Esse amor deve consumir. Se o teu coração não está latejando desse amor, é hora de parar e dizer, Deus, eu preciso mais. E isso deve te incomodar, porque sabe o que as pessoas fazem hoje? Muita coisa move as pessoas, o desejo de riqueza, o desejo de fama, de poder. As pessoas começam a ler sobre isso, as pessoas começam a seguir pessoas para aprender sobre isso. Mas quando se fala a respeito de Deus, a gente sabe que as coisas não estão indo tão bem, a gente não lê sobre coisas de Deus, não adquire livros para melhorar nossa espiritualidade, não se aconselha com alguém, não investe em espiritualidade, porque Deus sempre entende, né? Deus sempre entende a nossa falta de compromisso com Ele. Né? Deus entende, Ele pode ficar para depois. Porque nós investimos tanta força e tanto vigor em coisas que não são para Deus. E quando é para Deus, Deus tem que entender. Se eu não tenho meu coração queimando de amor pelo Senhor, eu tenho que parar tudo e dizer, eu não dou um passo se a tua presença não me encher e não for junto comigo. Isso deve me consumir e é isso que vai ser nossa marca. E terceira lição na vida de Moisés. A presença de Deus deve ser o que te aprova. O Senhor Deus disse a Moisés, vou atender o seu pedido porque conheço você bem. E você conseguiu a minha aprovação. Imagina Deus falar isso para você. Quantas vezes nós temos expectativas de ouvir Deus falando, Deus, o que o Senhor está pensando sobre mim nesse momento? Deus chegou e falou para Moisés, eu estou te aprovando, você me traz alegria. Que bom se Deus olhasse para nós hoje e pudesse falar a mesma coisa que falou para Moisés. O que é incrível aqui, Deus olhou para o coração de Moisés e encontrou ele nele. É como se Deus entrasse lá no coração de Moisés e tivesse um espelho refletindo a própria imagem de Deus. E a pergunta que fica para nós, o que Deus encontra quando Ele olha para o nosso coração? O coração, ele significa, é sinônimo de nossos desejos e vontades. Daquilo que nos motiva a fazer o que a gente faz, a frequentar os lugares que nós frequentamos, a ter o relacionamento que nós temos com as pessoas. Isso é a sede dos nossos sonhos e desejos. E Deus, ao olhar para as tuas vontades e teus desejos, Ele tem que encontrar Ele nele. Hoje de manhã eu estava falando, pessoal, quando nós temos Deus no nosso coração como principal, tudo o resto se torna só uma desculpa para poder promover o reino de Deus. Né? Então, por exemplo, a Camila é maquiadora. Mas na verdade, isso é um disfarce da Camila nessa terra. Porque na verdade ela está aqui para promover o reino de Deus. Então ela, como maquiadora, de algum jeito ela vai levar as pessoas para Deus. Entende? É como se nós fosse um agente do Senhor. Sabe aquelas missões secretas que você assume um papel para poder se infiltrar? A Bíblia já fala que nós somos estrangeiros. Daí nós vemos aqui a Laís que costura. A Laís, ela está só como costureira de disfarce, gente. Porque na verdade, a Laís, ela está, através de sendo costureira, ela está levando as pessoas para Deus. E assim eu levanto toda manhã para o meu trabalho e eu sei que ali é uma desculpa para de alguma forma eu promover Deus. Levar as pessoas para Deus. E daí é isso que te motiva, sabe? E daí as coisas simples do dia a dia, elas se tornam uma desculpa.
só como uma forma de que Deus brilhe mais naquele lugar. Eu não faço da minha profissão, das minhas metas, um desejo pessoal, mas tudo é para glória e honra do Senhor. Eu quero adquirir uma casa melhor? Que bênção! Mas sabe por que eu estou fazendo isso? No fundo, eu vou te falar. É que eu quero ter um baita de um PG lá em casa. Estou até pensando, vou fazer um quiosque lá atrás, com um salão bem grande para nós fazer as nossas festas, assim que passar essa pandemia. E vai ser um fervo. E daí você chega assim, eu quero trocar de carro, mas vou te falar, por quê? É que lá na igreja tem um monte de adolescente que os pais às vezes não têm como trazer. Então eu liguei para a Kátia e para o Jean e falei, estou comprando uma van, porque agora eu vou levar os adolescentes para casa. E tudo que acontece, o que eu prospero, o que vem até mim, é só um instrumento para que Deus avance nessa terra. Quando eu coloco a presença de Deus acima de tudo, essas coisas começam a se tornar automáticas em nossa vida. É Deus, Deus, eu vou fazer isso, mas o Senhor sabe que é só porque eu quero melhorar. Eu vou fazer um curso para melhorar a minha profissão, porque eu quero ser conhecido como uma pessoa que é excelente. Como cristão, as pessoas vão olhar para mim, sei lá, sou cabeleireiro, eu vou ser excelente como cabeleireiro. E vão dizer, ele é excelente cabeleireiro, inclusive ele é cristão. Tudo para a glória de Deus. E Deus olhou para Moisés e viu, mais importante que uma posição de liderança, mais importante que as conquistas de Moisés, Moisés queria a Deus. E Deus procura constantemente pessoas que o amem, assim como Moisés amava ele. Pessoas apaixonadas. A Bíblia fala que Deus procura adoradores. Fala em Salmos que Deus olha do céu para os filhos do homem para ver se há alguém que entenda o que busque a Deus. E muitas vezes Deus não encontra ninguém. Ou encontra poucos. E Deus sempre está à procura, porque é raro. Infelizmente é raro. E nós devíamos chorar por isso. Sabe o que fazia Moisés diferente das outras pessoas? Ele era amigo. E o que um amigo faz? Ele sente o coração do seu amigo. Moisés sentiu o coração de Deus. Às vezes a gente fica meio confuso quando a gente vai ler Êxodo e fala que Deus conversava com Moisés face a face. Mas a gente pensa, mas ninguém pode olhar a face de Deus, senão morre. Isso significa que Moisés conversava com Deus como um amigo. Essa é a tradução. Mais do que ser servo, Moisés era amigo. Existe uma diferença. Jesus também falou isso para os seus discípulos num dado momento da caminhada. Hoje vocês já não são mais servos, eu chamo vocês de amigos. Servo é aquele que sabe a direção de Deus e obedece. Ele é uma pessoa muito obediente a Deus, faz tudo que Deus pede, é servo. Muito legal. Mas amigo é aquele que compartilha do coração de Deus. É aquele que Deus chama para dizer e transmitir o que ele está sentindo. E Moisés, ele sentiu o coração de Deus. É claro que Deus queria levar aquele povo adiante. Não é que Moisés mudava o coração de Deus, entende? Mas Deus compartilhava como Deus estava triste com o povo para Moisés. Diz, Moisés, eu estou levando, mas eu vou te falar uma coisa. Esse teu povo aí uma hora disse, é teu povo. E daí se nós pedíssemos hoje, nós conseguimos sentir o coração de Deus? O que Deus está sentindo hoje quando Ele olha para nós? O que Deus está sentindo hoje quando Ele olha para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa cidade? A gente consegue ter os sentimentos de Deus? Quando eu começo a ser amigo de Deus, não só servo, obediente, mas amigo, de investir no relacionamento com Deus e querer conhecer a Deus, às vezes eu vou olhar para determinadas situações e eu vou simplesmente sentir uma tristeza profunda. E as pessoas não entendem, dizem, aquele cara está caindo em pecado e coisa... Todo mundo faz isso, esse cara já errou 1000 vezes, as pessoas vão falar, esse aí não vale nada mesmo. Mas aquela pessoa, ela começa a sentir o coração de Deus, e aquela pessoa para e ela não consegue levar adiante, porque em algum momento ela sentiu o coração de Deus, ela teve o sentimento que Deus sentiu na hora que viu aquele pecado, aquela pessoa se perdendo. O olhar da pessoa começa a mudar. Ou você não entende porque algumas pessoas se revoltam tanto quanto a algumas práticas na sociedade, contra alguns posicionamentos. Você entende por que as pessoas estão revoltadas, tem que deixar assim. Sabe por que você não entende? Porque você não é íntimo de Deus. Porque se você fosse íntimo de Deus, você ia sentir que Deus está revoltado. E Deus está profetizando, e Deus está falando. E daí a gente não entende, a gente quer dizer como o profeta deve se portar. E daí a pergunta é, nós estamos tão íntimos de Deus para poder dizer o que Deus está sentindo? E se aquela pessoa está sendo boca de Deus para transferir o que Deus está sentindo sobre aquela situação? Daí a gente consegue compreender algumas coisas que se movem no mundo espiritual. Porque nós começamos a compartilhar do coração de Deus. Isso que é amigo. Sabe quando tem o teu amigo e só com olhar você se entende, não precisa falar nada? É assim que nós temos que chegar com Deus. Já entendi, Deus. É esse o alvo de relacionamento que a gente tem que ter com Deus. Nós não podemos nos contentar enquanto nós não desenvolvemos esse tipo de amizade.
Nós temos que investir nisso, nós temos que desejar isso. Mas infelizmente em nossa geração nós estamos muito mais preocupados com as coisas que a gente não pode fazer do que com as coisas que a gente pode. Nós muitas vezes amamos saber qual que é o limite para não pecar. Deus me fala, pode beber ou não pode? O que diz na tua palavra? Daí a gente fala, irmão, a Bíblia não fala que tu não pode beber. Tu não pode se embebedar. Então não é pecado, né? Daí o que a pessoa faz? Ela chega no limite, ela quer saber o tanto que ela pode chegar lá no limite para ela não pecar. Daí você vai lá para o texto de uma pessoa que realmente está mais preocupada do que chegar no limite em agradar a Deus. Aí você vai para o texto e diz, todas as coisas você pode, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. Esse é o texto da pessoa que não está preocupada só com os permissivos. Até pode, mas não vai acrescentar nada na tua vida. Não vai te edificar, não vai te levar para perto de Deus. Então, beleza, então se não vai me levar para perto de Deus, por que eu vou ir até lá? Os fariseus eram assim, sabe? Eles ficavam testando Jesus o tempo todo. Jesus, Moisés disse que podia divorciar. O que o Senhor diz? Daí Jesus responde, Moisés permitiu isso por causa da dureza do coração das pessoas. Daí as pessoas ficam mais preocupadas se Moisés permitiu, né? Então ele permitiu, então pode. Não, ouve o resto, por causa da dureza do coração. Porque as pessoas relutam em mudar, ou relutam em tentar. Não estou entrando em méritos de casos específicos, estou falando do caso dos fariseus lá de Jesus. Mas Jesus mudou aquela conversa e direcionou para aquilo que era mais importante, amar a Deus acima de todas as coisas. E parar de se preocupar com o que pode e não pode. Porque a consequência, quando a gente quer agradar a Deus, negligenciar e nem sentir falta do que não pode ou dos limites. Os fariseus, eles procuravam vantagens dentro dos limites. E Jesus chama a gente para algo muito maior. Para de procurar o que não pode, fazer o qual é o limite. Já começa a ir para aquilo que você pode. Amar a Deus acima de todas as coisas. Fazer a vontade de Deus. Buscar a Deus. Se apaixonar pela obra de Deus. Isso você pode e deve. O que acontece? Pensa no terreno numa casa. Pensa onde é o limite, lá a cerca. Quanto mais perto você está do limite daquele terreno, mais longe você está de casa. Pensa numa criança chegando lá na cerca, no limite. Mais longe é para o pai poder gritar e dizer, cuidado. Mais longe para entrar em socorro daquela criança. Porque ela está beirando o limite, ela está longe. E às vezes a gente quer andar no limite das coisas. Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Isso é coisa de quem ainda não está amadurecido na fé. Quem não está apaixonado por Deus já não se preocupa com essas coisas. Quer conhecer o que agrada a Deus. 100% e não o quanto eu posso satisfazer das minhas vontades. Mas o quanto eu posso satisfazer das vontades de Deus. Agora, quanto mais perto eu estou da presença de Deus e vou longe dos limites, mais perto da casa eu estou, mais segura eu estou. Mais eu recebo do amor de Deus, mais eu recebo da presença dEle. E assim era com Moisés. Moisés tinha a presença de Deus como seu combustível. E era isso que aprovava Moisés diante de Deus. Era ele amar a presença de Deus e essa presença mover ele constantemente para tudo que ele fazia. E assim deve ser com nós também, irmãos. A presença de Deus deve ser a nossa recompensa final sempre. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu estou com Deus, está valendo. Não importa o que aconteceu à minha volta. Conclusão. A presença de Deus deve ser sua direção, sua marca e seu combustível para mover-se nessa terra. E hoje nós precisamos nos perguntar duas perguntas bem importantes. Que eu gostaria que você meditasse agora no seu lugar mesmo. Gostaria que você baixasse sua cabeça. Vamos ter nosso tempo com Deus para finalizar essa palavra. Um momento de oração. Feche seus olhos.